Imagine você se a sua casa funcionasse como uma administração pública. A receita seria todos os ganhos em salário, a despesa a junção dos gastos, incluindo a contratação de empregados. Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o custo que você poderia ter com os contratados deveria alcançar no máximo 49% de tudo que arrecada. Pois bem, seguindo esse raciocínio, o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa e o Ministério Público Estadual permanecem ultrapassando limites nos gastos com funcionalismo. No governo, a folha alcança os 48,39% da receita corrente líquida, número maior do que o limite prudencial, de 46,55%, mas que já se aproxima do limite legal, o máximo. O governador tem empreendido diversas providências junto ao governo federal no sentido de buscar recursos para poder implementar. Os governadores dos estados também têm trabalhado nisso, mas acontece que o governo federal ainda não sinalizou positivamente para fazer a reposição dessas perdas havidas no fundo de participação dos estados, que também afeta os municípios também. Segundo a Controladoria Geral do Estado, um fator que afasta as contas públicas das exigências da Lei da Responsabilidade Fiscal é a diminuição das receitas, já que tudo acontece em uma proporção inversa. É que quanto menos se arrecada, maior é a representação em porcentagem da folha de pessoal nas despesas. Fatalmente a gente tem buscado esse caminho, certo? Mas a gente não avalia, e é a recomendação do governador, que não se avalie a redução nem a dispensa de pessoal, que a gente encontre outras soluções, até porque o estado do Rio Grande do Norte é um estado totalmente enxuto. E no momento que nós começarmos a dispensar pessoal, nós estamos fadados a não funcionar mais. Esse que é o grande problema. Além disso, o crescimento no número de servidores aposentados também tem aumentado as despesas do governo. Na Assembleia Legislativa, a exoneração de mais de 700 cargos comissionados no primeiro semestre do ano não foi o suficiente para enquadrar a casa nos limites impostos pela lei. Os gastos com a folha na instituição devem ser de no máximo 2,38% da receita total do Estado, mas já estão em 2,34%, ultrapassando inclusive o limite prudencial. O órgão se manifestou em nota. Disse que o alto custo se dá em razão da regularização das gratificações pagas a servidores de nível médio e para a função de assessor parlamentar. A expectativa para a próxima avaliação é que ocorra uma queda nesse número de no mínimo 0,5%. Já o Ministério Público Estadual, que enviou uma recomendação ao governo do Estado para a adoção de medidas de adequação aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Os gastos com pessoal ultrapassam o limite máximo de 2% da receita total do Estado. Eles chegam a 2,02%. Nós estamos baixando aos poucos, à medida que a gente vai fazendo o cálculo, e as medidas que nós tomamos, elas vão surtindo efeito nesse cálculo ao longo do ano. Então as medidas foram tomadas e as medidas são eficazes, mas como o relatório de gestão fiscal ele leva em consideração os últimos 12 meses, então isso demora um pouco para aparecer no nosso relatório de gestão fiscal. O órgão pretende colocar medidas em prática para reduzir as despesas com a folha. A medida mais importante, a medida mais austera, foi a redução do nosso quadro de membros, que é o que mais onera em termos de gastos com folha de pessoal, em 10%. Nós diminuímos de 257 promotores e procuradores de justiça, nós diminuímos para 241. Então, nós reduzimos em 10% o tamanho do Ministério Público, em termos de promotores e procuradores de justiça. O Tribunal de Justiça do Estado é o único a se manter abaixo do limite determinado pela lei.